Rapaziada, saudações vascaínas, e tem reforço de peso podendo chegar em São Januário. Christian Rodrigues, jogador com passagens por grandes clubes, PSG, Peñarol, Seleção Uruguaia, Atlético de Madrid, pode pintar em São Januário. A gente vai trazer detalhes dessa negociação, falar também sobre Júlio Brandt, uma empresa que ele está colocando dentro do Vasco da Gama, uma empresa de consultoria financeira, o que será que vem aí dentro do clube, muitas outras notícias, revolta com relação ao posicionamento da mídia no dia de hoje e diversas outras novidades. Você não pode perder o vídeo de hoje, tá imperdível. E se você, é claro, quer ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Clube do Coração, fiquem ligados, não somente no vídeo de hoje, mas aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você, e também deixar aqui nos comentários o que você acha desse atual momento do Vasco, de certa forma esse futebol que ainda não vem sendo bem apresentado, essa bagunça política que ainda se encontra dentro do nosso clube. Deixa aqui a sua opinião e, é claro, como eu venho fazendo, vou responder um a um. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades aí no vídeo de hoje e vou começar falando sobre o que ocorreu ao longo do dia. Infelizmente, como sempre vem acontecendo e o torcedor vascaíno está cansado, mais uma vez a mídia ao longo do dia criticou, detonou e condenou as atitudes dos torcedores vascaínos no dia de ontem, muito mais do que a vitória contra a equipe da Tombense. É claro, não foi uma grande partida, não foi uma grande vitória, mas a mídia preferiu muito mais noticiar o que os torcedores fizeram, que foi um ato, de certa forma, bonito, de se juntarem, torcerem, verem o time de coração deles, do que a vitória do Vasco contra a equipe da Tombense. A mídia detonou, tá aparecendo aí para vocês algumas das matérias feitas tanto pela Globo, tanto pelo UOL, páginas do Twitter muito grande, inclusive, que em outros momentos, quando o nosso rival estava em aeroporto, recebendo ônibus, levando ônibus, a viagem era lindo, era bonito, mas enquanto o Vasco, né, torcedores apaixonados se juntam para ver o time jogar, é um ato de condenação total. Volto a repetir o que eu falei no vídeo da manhã. Não concordo, é claro, estamos passando por um momento super difícil de pandemia, mas a paixão fala muitas vezes acima da razão. Isso que aconteceu. Torcedores que não veem um time na sua cidade há anos e quando tem essa oportunidade, de certa forma, vão sim acompanhar o Vasco, e foi isso que aconteceu. Infelizmente, em vez da mídia, de certa forma, a parabenizar, não parabenizar, mas esquecer ou deixar pra lá, ou até mesmo demonstrar um ato de carinho dos torcedores, não, preferem difamar e, como sempre fazer, detonar o nosso gigante da colina. Mas vamos seguir, contra tudo e contra todos, esse é o dilema. Falar primeiramente com relação aí a parceria, né, rapaziada, que hoje começou no Vasco da Gama, tá praticamente por somente assinatura, aí o Vasco contratando uma consultoria, uma empresa de consultoria que é a Álvares e Marçal, uma empresa muito grande aí no cenário mundial, um gigante no trabalho de gerenciamento de recuperação e melhoria de desempenho de empresas. É uma empresa assim muito conhecida no cenário mundial, inclusive o ex-juiz Sérgio Moro, tão conhecido aí, né, no cenário brasileiro, é um dos membros dessa empresa. Então é uma empresa renomada, muito boa. E hoje tivemos a notícia que o Vasco estaria contratando ela. É claro, quando você contrata uma empresa, você tem que pagar um valor com relação a esse contrato. Esse valor não foi divulgado e acredito que nem vai ser. Também a tão transparência falada por Jorge Salgado. Não confio muito que será feita ao longo desses 3 anos de gestão. Porém, é uma empresa muito conhecida. A ideia principal, segundo notícias, dessa empresa dentro do clube é melhorar o posicionamento do Vasco no cenário do mercado do futebol. Então é aguardar. O grande problema, ou segundo muitas pessoas, a grande solução, foi que essa empresa ela já vem com o Júlio Brandt desde os anos de 2017 nas eleições, e dessa última eleição no ano de 2020, era uma empresa que o Júlio Brandt falou em todos ali os seus planos de gestão, que estaria junto com ele. Ele, a chapa Sempre Vasco e essa empresa, no caso, né, estariam juntas para uma reconstrução do clube, e o Jorge Salgado usufruindo aí das ideias do Júlio Brandt.
para o seu plano de gestão. De certa forma, para muitos é complicado, porque para muitas pessoas o Júlio Brandt não tinha capacidade de chegar à cadeira da presidência do Vasco. Criticou várias vezes ali os planos e os projetos que ele tinha para a sua gestão, então, e o Jorge Salgado, né, fazendo uso dos planos dele aí para a gestão nos próximos 3 anos do Gigante da Colina. E o Júlio Brandt, inclusive, foi, através de sua conta lá no Twitter, de certa forma, parabenizar o que aconteceu. Ele falou o seguinte através de suas redes sociais: se confirmado, fico feliz que a gestão deixe a política de lado e use o parceiro que apresentamos em campanha. Sinal de evolução no Vasco. Trouxemos em nossos projetos essa empresa desde 2017, mostramos em vídeos com eles o planejamento para a recuperação do clube. Deixe aí nos comentários, é claro, muitas coisas geram dúvidas. Essa parceria entre duas pessoas que não são amigas, a gente sabe que não tem laço de amizade nenhum entre o Júlio Brandt e o Jorge Salgado. Se tem, definitivamente é muito escondido do torcedor, e muitos torcedores ficam com medo do que uma parceria aí entre os três pode causar dentro do Vasco da Gama. Então deixa a sua opinião aí embaixo. Vamos seguir. Antes de falar com relação ao reforço de peso, ao Christian Rodrigues, vamos falar rapidamente sobre a reforma de São Januário. Reforma de São Januário mais uma vez falada e dessa vez confirmada pelo vice-presidente atual do Vasco da Gama, que é o Carlos Roberto Osório. Um vice que também gera muita dúvida em grande parte da torcida vascaína. Eu ainda não engoli o fato de termos um vice, né, presidente de futebol não, vice-presidente geral, né, que tem envolvimento em política, tem envolvimento em até mesmo esquemas estranhos aí, ilegais. Não foi confirmado, porque senão ele estaria preso, mas de certa forma algumas coisas que de certa forma suspeitam ali algumas atitudes dele ao longo da vida. Mas de certa forma agora ele é vice do Vasco e ele fala muitas vezes em nome do clube, do nosso Gigante da Colina. E mais uma vez ele, em entrevista agora para a Rádio Tupi, falou sobre a reforma de São Januário, confirmando aí que definitivamente o Vasco vai reformar o estádio, e mais por conta disso que ele, o Carlos Roberto Osório, o Jorge Salgado, VP ali de obras, né, o VP de patrimônio do clube, estiveram reunidos com o governador para, de certa forma, tratar de uma futura administração do Maracanã. Então, por conta principal da reforma de São Januário, o Vasco volta a querer mandar os seus jogos no Maracanã, volta a querer ser um administrador do estádio, e eu vou mostrar para vocês agora as próprias palavras, né, do Carlos Roberto Osório falando sobre essa reforma de São Januário, falando sobre esse projeto que vai englobar aí um novo estádio, um estádio reformado, uma reforma ali construída, planejada, aliás, na gestão ainda do Alexandre Campelo, com a empresa W Torres. O Jorge Salgado vai seguir aí essas obras, esse planejamento, esse detalhamento de construção muito diferente, de certa forma, do que o torcedor vascaíno esperava com relação à reforma do Levinciano, uma reforma muito maior, muito mais planejada, muito mais estruturada. É claro, são planejamentos diferentes, são gastos diferentes, são custos diferentes, mas, de certa forma, acredito que no momento atual o torcedor vascaíno preferia muito mais o projeto do Levin. Porém, o que temos agora é o Jorge Salgado, pelo menos até o momento, e a reforma dele que será concluída caso, de certa forma, São Januário venha a ser reformado. E vamos mostrar agora a palavra do próprio vice-presidente geral do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, com relação aí ao novo São Januário. Então ouçam vocês mesmos sobre, né, essa possível reforma. Fala daí, Carlos Roberto Osório. Wellington, certamente que o projeto de reforma do estádio São Januário está nos planos do Vasco da Gama, e a participação do Vasco na licitação do Maracanã também diz respeito a esse processo de reforma. O Vasco da Gama tem um amplo projeto de modernização para São Januário previsto. Esse projeto está em andamento, evidentemente que existem algumas etapas ainda a serem cumpridas, mas durante o período de reforma de São Januário, o Vasco vai mandar seus jogos no Maracanã. Essa é a ideia. Então foi isso, né, rapaziada, que vocês ouviram. É um planejamento, é um projeto, e muito provavelmente veremos sim um novo São Januário em outros moldes. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo detalhando mais ou menos para vocês novamente como será esse novo São Januário. São Januário totalmente diferente do que vemos hoje, totalmente diferente do que o torcedor vascaíno, pelo menos, esperava. Mas vamos seguir e vamos falar com relação a reforço e a reforço de peso. Mas antes eu quero trazer novidades com relação a outros nomes. Michel e Everton, primeiramente, 2 jogadores que se encontram atualmente no Grêmio, 2 jogadores que praticamente não fazem mais parte dos planos da diretoria do Grêmio. E primeiro eu vou falar com relação ao Michel. O Michel está se recuperando de lesão, já está quase ali 100%, ele
quer sim ver como está o condicionamento físico dele próprio, ele está buscando melhorar, tem apenas 31 anos, pode ter um grande futuro ainda dentro do futebol. Então, ele vai esperar o seu recondicionamento físico. Segundo notícias, o Renato Gaúcho não quer contar mais com o atleta aí para essa próxima temporada. Ele que fez a sua última partida no mês de fevereiro de 2020, do ano passado, está há muito tempo sem jogar. E o Grêmio esse ano busca títulos, busca estar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, busca disputar competições. E para isso, o Michel, um jogador que teve passagem no ano passado pelo Fortaleza, jogou sua última partida lá em fevereiro de 2020. De certa forma, foi um grande jogador sim, foi campeão com o Grêmio da Libertadores, mas esse longo período parado está fora praticamente dos planos da diretoria gremista. Então, por conta disso, o Vasco vai até o Michel. Inclusive, ele está no radar da diretoria Cruz Maltina, já que o Renato Gaúcho não deve contar com o atleta. Ele vai fazer ali ainda uma reavaliação clínica, né, para ver se ainda há condições de jogo. E aí, após todos esses processos, o Vasco vai a fundo buscar o atleta e trazer para que ele seja o novo volante do Gigante da Colina. Com relação ao Everton, segundo notícias do próprio empresário do atleta, o Everton não foi oferecido ao Vasco, pelo menos por parte desse empresário, mas, né, negociações ainda não foram oficializadas nem foram desmentidas. O salário é algo que trava muito uma possível vinda do jogador para o Vasco da Gama, porém, segundo o próprio empresário, o foco do Everton não é o mercado brasileiro, mas sim o mercado exterior. Trazer mais uma notícia antes de falar sobre Christian Rodrigues, que é sobre o Arturo Mina. Arturo Mina, um zagueiro com passagens aí pelo Equador, River Plate, Independente Del Valle, grandes times do futebol sul-americano. Segundo notícias, havia uma empresa sim que queria trazer o Arturo Mina para o Vasco. Ele também se interessou em jogar com a camisa do Gigante da Colina, porém o Vasco não demonstrou interesse no atleta e por conta disso ele muito provavelmente não virá vestir a camisa do Gigante da Colina. Para finalizar, vamos falar aqui sobre Christian Rodrigues, um nome que surgiu dentro do Vasco agora, na parte da tarde, né? Um grande jogador, um dos maiores ídolos aí da história do Uruguai, da história também do Peñarol, o grande e maior time ali do campeonato, né, do futebol uruguaio. E ele ontem foi oficializado que não será mais jogador do Peñarol. Estava atualmente lá, disputou Libertadores ano passado, inclusive jogou ano passado aqui no Maracanã contra o Flamengo na fase, se eu não me engano, das oitavas de final da Libertadores. É um jogador muito bom, que joga no sistema ofensivo e é um jogador muito polivalente, que é o que o Vasco quer, né, para esse atual elenco, um jogador que possa jogar como um 10 ofensivo, até mesmo como volante, pela pegada uruguaia que tem, né, uma pegada mais firme. Tanto pode jogar como ponta, apesar da sua idade, mas é um jogador totalmente polivalente que pode atuar em vários, né, setores do campo. E segundo notícias, pelo fato dele ter rescindido com o Peñarol, foi oferecido a alguns clubes aqui do Brasil, sendo ele dois, o Cruzeiro e o Vasco da Gama. É um jogador com muita qualidade, passagens aí por Paris Saint-Germain, Porto, Atlético de Madrid, Parma, Independente, Peñarol. Um grande jogador, ele teve aí passagens também pela Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, 2018 na Rússia, foi campeão da Copa América pelo Uruguai lá em 2011, sendo titular em todas as partidas. Então é um grande jogador, canhoto, que joga no sistema defensivo, e segundo notícias lá no Peñarol ele recebia 400 mil reais, um salário muito alto para os parâmetros atuais do Vasco da Gama, mas também, segundo notícias, ele estaria disposto a diminuir o seu salário para jogar no futebol brasileiro, que é um sonho do atleta jogar aqui no Brasil. Então é aguardar. Volto a repetir, é um jogador que se encaixa perfeitamente no que essa atual diretoria busca no mercado, um jogador polivalente, que possa jogar em várias posições, um jogador de garra, e acredito também que o Vasco em si, nós torcedores vascaínos, precisamos no reforço de peso, um reforço de nome, que faça vender camisas, que faça ter orgulho de ver os jogos do Vasco, não de ir ao estádio porque não tem estádio, mas quando voltar, ir ao estádio e ver um jogador com renome, um jogador com passagens por grandes clubes, porque o Vasco também precisa disso. Além de ser um excelente jogador, é também alvo de marketing. E essa diretoria precisa pensar disso nessa maneira, né? Que não adianta trazer jogadores se esses jogadores não vendem camisa, se esses jogadores não encantam o torcedor, se esses jogadores não trazem a torcida para perto. Então tem que trazer sim, na minha opinião, pelo menos nessa temporada, independente se é Série B, Série A, Série C, o Vasco tem que ter grandes jogadores no elenco e acredito que dessas todas as contratações, nenhuma foi de peso e poderia ser sim o Christian Rodrigues uma excelente contratação aí para essa próxima temporada
do Vasco da Gama. Mas deixe sua opinião aí embaixo, o que você acha da possível chegada aí do Christian Rodrigues para reforçar o Gigante da Colina para essa próxima temporada. Mas esse foi o vídeo. Antes de terminar, eu só queria dar um aviso aqui, mandar um abraço pro Derek Oliveira e pro Paulo César, que acertaram o placar da partida de ontem, 2-1 contra o Tombense. Eu falei que quem acertasse iria aparecer no vídeo, promessa falada é promessa feita, promessa dada é promessa cumprida. Então tá aí o nome dos dois, parabéns, acertaram o placar. E no próximo jogo, quando tiver o pré-jogo, bota aqui também o placar que você acha que vai ser a partida, que o seu nome também pode aparecer no vídeo. Mas também, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!